Olá, pessoal. Eu sou Marquiano Charan Filho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero cumprimentar você que está nos vendo aqui pelo canal Enxergando Longe. Milene Cristina, ler é uma coisa muito boa, muito legal. Para as pessoas cegas, nem sempre o braille é possível. Nem sempre há coisas em braille, nem sempre há como ler livros digitais. E é nessa hora que entra a figura do ledor ou das pessoas ledoras. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que é uma ledora. Exatamente. E, obviamente, eu acho que o papel do ledor é muito importante. Você disse das pessoas que leem o braille, diferentemente de você e de outros cegos de nascença, por exemplo, para mim, para quem perdeu a visão há um tempo, a gente tem um pouco mais de dificuldade para ler o braille, um livro inteiro, né? Pode ser cansativo, pode ser muito custoso. Então, o ledor é uma excelente opção, bem como para pessoas idosas, para pessoas que gostam de deitar na cama ou então ficar no trânsito do carro ouvindo simplesmente um livro, né? É uma excelente opção e um papel muito importante. E hoje nós vamos receber uma ledora muito diferente. Quem é que nós vamos Sim. receber? Antes de falar o nome dela, eu só quero complementar o que você disse, porque mesmo as pessoas cegas de nascença, as pessoas que leem braille, muitas vezes não têm esse conteúdo, não tem o livro para ler ou em braille ou no computador, e aí a gente utiliza o serviço dos ledores, né? Eu mesmo, durante a faculdade, me utilizei muito desse recurso, bastante mesmo. E aí eram pessoas da família, ou voluntários. Eu me utilizei bastante. A gente está recebendo com muito carinho a Isabela Loures, que ela é ledora para pessoas com deficiência visual e ou cognitivas, ou cognitiva. Isabela, é um prazer muito grande te receber aqui no canal. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente quer que você cumprimente nossa galera e faça aí uma audiodescrição de você. Boa noite, Milene, Marquiano. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes e os que estarão depois em outro momento. Meu nome é Isabela Loures, eu tenho 53 anos, sou branca, sou uma mulher de estatura pequena, portanto, cabeça pequena, rosto pequeno, o que implica numa testa pequena, nariz pequeno, boca pequena, rosto, a sobrancelha alinhadinha e os olhos por trás de um óculos de 8 graus parecem olhos grandes, bem grandões, atrás dos graus. O meu cabelo, que eu deveria ter falado antes, é marrom escuro, na altura do pescoço, repicado na frente, e ele tem muitas rajadas de cabelo branco. Meu lábio quase não tem cor, é um pouquinho rosa bem claro. Eu tenho manchas, leves manchas de vitiligo no rosto. Neste momento eu estou usando uma regata roxa e 2 gargantilhas, uma dourada e uma prateada com coraçãozinho no meio e um fone de ouvido branco. Atrás de mim tem uma poltrona e acho importante, legal falar, porque é a poltrona onde eu trabalho. Eu fico horas assim trabalhando exatamente aqui nessa poltrona. Então é o meu canto de trabalho e atrás tem uma pequena visual da esquadria que tem atrás de mim aqui. É isso. Isabela, eu começo perguntando a você como é que nasceu essa paixão por ler para pessoas cegas e com deficiência cognitiva. Obrigada pela pergunta. Eu estava fazendo umas oficinas de escrita, de dramaturgia aqui no SESI do Paraná, e enquanto eu escrevia a minha peça,
em algum momento veio da oficina para nós uma dramaturga, professora doutora de São Paulo, ali da região do ABC, a professora Adélia Nicoletti, e ela, numa conversa assim comigo, falou: Isabela, você sabe que eu estou lendo para um rapaz lá em São Paulo e eu envio as leituras por WhatsApp para ele, porque ele é um maratonista de leitura, adora leitura, e então eu estou lendo para o Edgar Jacques. E aí me deu um brilho assim nos olhos e na alma, e eu falei: Adélia, eu adoraria fazer isso. E ela falou: tudo bem, te passo o contato. Eu e o Edgar entramos em contato e perguntei o que ele gostaria de ler, e a gente conversando, ele pediu para ler o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Ela tinha também acabado de ganhar o prêmio Jabuti, ou ganhou logo 2, 3 meses depois, e ali eu e ele lemos os 14 contos. E enquanto eu estava lendo, eu percebi a grande verve, grande veio que eu tinha para ler com um sentimento de interpretação, e foi uma escolha que eu fiz. Ler interpretando com vivacidade, com alma e com espírito de cada personagem. E com a cena dramática da vida deles, porque era sobre crianças negras ou pessoas negras, pobres, pretas na periferia. Então, apesar de eu não ter um lugar de fala, eu tinha dentro da literatura uma possibilidade de encarnar aquele drama. E eu adorei fazer o jogo de vozes, o jogo de espírito que tinha cada personagem, e me realizei ali. E eu e o Edgar continuamos lendo alguns outros livros. Em algum momento ele pediu Morte em Veneza, mas eu tinha muito desejo que outras pessoas tivessem acesso, porque eu estava apaixonada por esse trabalho. E foi 3 meses antes da pandemia. Você fala do Edgar Jacques? Sim. Nosso amigo, Edgar já esteve aqui no canal duas vezes. Isso, já esteve aqui no canal, é verdade. Um amigão, um abraço para você, Edgar. Exatamente. Um querido, maravilhoso. E aí, em algum momento, o Edgar me adicionou a um grupo de leitura e tinha uma pessoa chamada Regina Célia que falou comigo e disse que ia divulgar, nas vários grupos que ela tinha, ela ia divulgar uma chamada de leitura minha. E aí a Regina Célia fez, e num primeiro momento vieram 70 pessoas, para quem só lia para uma, né? E daquele momento em diante, eu passei a criar grupos e grupos de leitura, terminava um livro, começava outro, e começaram a vir sempre muitas pessoas, e mais, porque começaram a espalhar nos diversos grupos também os meus chamados convites, que são distribuídos por WhatsApp gratuitamente. Olha só. Ô, Isabela, e qual foi o maior desafio? Você disse que o primeiro livro que você começou a ler para outras pessoas foi esse Olhos d'Água, para o Edgar Jacques. Mas qual foi o maior desafio que você teve nessa leitura de livros? Quando eu pensei em ler Grande Sertão Veredas, eu falei: e agora? Né? O desejo enorme de ler o maior livro da minha vida, que sempre será, e agora? Mas eu tenho que aceitar que toda vez que a gente entra num texto, é como um avião que começa a decolar, ele decola e ele não está estável ainda, ele precisa entrar naquele voo, ele está só decolando. Então eu aceitei que a entrada em cada texto vai ser uma entrada ainda que eu ainda estou fria para fazê-lo, ainda estou não engendrada, não dentro da alma, mas eu sei que ele vai se manifestar em mim. O texto, ele se manifesta em mim, eu sinto claramente os personagens, as vozes. Então, ler Grande Sertão Veredas era um grande desafio, porque ele tinha uma entonação mineira ou sertaneja e tinha um texto monumental por levá-lo, né? Então, eu precisava ter um espírito, eu precisava ter o espírito de Riobaldo, porque eu seria uma voz feminina de timbre, eu seria uma paranaense falando e buscando encontrar não a mineirice perfeita, nem o sertanejo perfeito, porque uma das coisas que eu acredito
é que a gente não tem que buscar o purista, a gente tem que buscar uma estética convincente, uma estética que dá vida ao texto. Ela não precisa ser pura, mas ela precisa te dar vida àquele texto. Então, na medida em que eu pude, e que o texto foi aflorando em mim, o Riobaldo foi também, com a sua mineirice misturada com sertanejice e com a sua erudição, porque ele tem uma erudição que não é de alguém estudado, mas de alguém que entendeu profundamente a vida. Então, ele tem uma erudição sobre a vida, ele é um grande mestre de ver e entender a vida. E aí ele foi aflorando e ele existiu, e para mim ele existiu plenamente, para mim, e é a maior leitura que eu fiz, não de tamanho, mas de envergadura. E logo depois eu me propus a ler Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, e depois Morte e Vida Severina, e de novo eu tive essa mesma dificuldade amedrontadora. Eu vou entrar em universos nordestinos, tanto com Morte e Vida Severina, quanto com Ariano Suassuna. Eu vou ter que encontrar uma nordestina dentro de mim, sendo sulista, mas não uma nordestina que imita, mas uma nordestina que chega ao Nordeste e habita aquele Nordeste. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas que encarna, de alguma forma, um Nordeste que existe, uma alma do Nordeste. É isso. E, bom, você falou de livros que você teve como desafio, que você, vamos dizer assim, se desafiou a ler, né? Mas da literatura, o que você mais gosta? Da literatura ou do executar leituras de audiolivros? Não, da sua literatura, não precisa ser somente para executar. Eu mais gosto? Isso. Que tipo de literatura? Eu gosto de literatura brasileira do Nordeste do Brasil. Literatura do Nordeste? Eu gosto de Graciliano Ramos, eu gosto de na verdade, o que traz o regional, muito terra, o que é muito terra lá para dentro da terra. Jorge Amado? O litoral baiano, assim, eu nunca me aventurei, mas é menos do que a coisa telúrica, a coisa pé no chão, a coisa sertaneja. E eu gosto do monumental, que um cara como Graciliano Ramos, e no caso do Guimarães Rosa, eles trazem José Lins do Rego, né? Esse monumento que é pó, que vem do pó. Mas quanto à literatura, você falou de literatura nordestina, você gosta de literatura de cordel? Amo. Porque a oralidade, onde a literatura, o fazer poético, o fazer literário, o contar, o chegar junto, é pela oralidade, pela sonoridade das palavras, pela inteligência do raciocínio rápido. Amo. Eu só ia falar que eu gosto muito da literatura nordestina, porque eu acho eles monumentais como narradores. Com certeza. A narrativa deles, porque eu, na verdade, gosto da literatura que se constrói não em cima da história, porque a história tanto faz, nem precisa ter história. Basta você narrar de um jeito que você vai perfurando o outro, o leitor, como uma broca. Portanto, Clarice Lispector, que também é uma escritora nordestina, pernambucana, vamos dizer, ucraniana, criada, e depois foi para o Rio de Janeiro, mas é uma pernambucana, a narrativa que existe por si só, que se sustenta, que não importa a história, pode não ter nem história, como a Macabeia, um ser sem história. Ela erege um ser sem história, a Macabeia, na Hora da Estrela, mas a narrativa, o como falar, o como penetrar no outro através de um montante de palavras que se constrói e aquelas palavras narram com uma alma avassaladora. Então, é isso que eu gosto do Graciliano Ramos, por exemplo. Sim, Vidas Secas é uma maravilha. Mas você lê livros em outros idiomas também? Leio. Quais idiomas você lê? Eu leio em inglês, francês e italiano, mas eu gosto mais de ler em formato de audiolivro. Eu gosto mais de ouvir audiolivros nessas línguas do que ler, porque a gente vai ficando viciado em audiolivro também, né? É bom ouvir as pessoas falando aquelas línguas.
Eu ouço muito audiolivro em inglês, mas de uns autores que eu gosto, assim. É porque eu, por ser apaixonada por literatura brasileira, eu só quis na minha vida consumir literatura brasileira. Então, eu nunca gostei muito de literatura estrangeira. Gostei que eu falo, nunca me dediquei, nem me envolvi, e às vezes que eu me envolvi também não gostei muito. Até que eu descobri um escritor japonês, que é o Haruki Murakami, e eu fiquei absolutamente viciada na época, e quase tudo que foi publicado no Brasil eu li, e neste momento em que eu virei ledora, eu comecei a gravar Haruki Murakami para os grupos, e as pessoas ficaram absolutamente viciadas, com síndrome de abstinência e apaixonadas. Tem grupos chamados Murakami, para você ter ideia. As pessoas querem e pedem Murakami ininterruptamente, porque ele é um escritor oriental, né, japonês, mas que ele tem um jeito japonês de ser e de fazer, só que ele é voltado para a literatura e para a música ocidental, muito feita no Ocidente. Então, ele faz uma ponte de um olhar japonês, mora no Japão, escreve a partir de uma cultura e de um espírito japonês, mas muito voltado para o que foi produzido no Ocidente, como literatura, música, teatro. Então, ele monta um roteiro muito interessante, às vezes pop, às vezes erudito, e ele engendra umas tramas e que faz a gente passar para um universo fantástico. Mas não fantástico de monstros japoneses, e fantástico porque você está lendo, de repente você cai num buraco pela narração dele, que você é jogado para o universo paralelo, e você começa a viver aquele universo paralelo de um jeito muito envolvido, e as pessoas começam a endoidecer, porque ele nunca te dá uma trilha, ele está sempre te desviando, te dando uma rasteira, e num universo paralelo super envolvente, com uma narrativa clara, rápida, inteligente, cheia de boas referências. Ele vai brincando com música, com literatura, e eu vou trazendo para dentro do livro as músicas que ele cita, os instrumentistas que ele fala, a gravação que ele citou, eu brinco e vou jogando dentro do livro. Então, vai sendo uma visitação musical também, ele vai nos oferecendo um roteiro da cultura dele, Haruki Murakami, para nós, e eu vou perseguindo as pistas desse roteiro e trazendo para dentro do livro. Isso aí me remete, da maneira como você está descrevendo, me remete mais ao invés de ser mangá, né, ele escreveu o mangá em livro, né? Remete muito a essa rapidez. Você está perfeita, porque eu não sei se você já leu, só que eu sou uma ledora de Haruki Murakami que transformei a obra dele em mangá. Eu falo para as pessoas, tudo que eu faço do Murakami é como se fosse um HQ, um mangá ou um anime, essa coisa nipônica de quadrinhos. Eu faço tudo que ele provoca enquanto narrativa, até o jeito dos personagens falar e o jeito que eles são em mangá. Essas cenas rápidas, referências ao Ocidente, né? E com músicas, isso me lembrou muito assim, né? O fundo que ele do fantasioso, do maravilhoso, né? Porque tem vários tipos de mangá. A maioria deles tem um fundo de moral, do bem e do mal, daqueles arquétipos. Mostra muito da cultura oriental, outros são mais agressivos, tem uma pitada de sexualidade, mas eu gosto desses aí do fantasioso, né? O mangá ele é bem segmentado, ele é bem direto. E aí isso que você me fala, que você nos descreve aqui, me remete a essa velocidade do mangá. E são assim, eu falo que ele é igual a Sherazade. Cada vez ele te deixa absolutamente envolvido e ele não te dá o desfecho, ele vai te passar uma rasteira e você quer mais. Então, as leituras do Murakami nunca são de menos de 800 páginas, porque ele escreve calhamaços, e mesmo assim a leitura é voraz. Esse que eu li, o primeiro de todos, teve 1.200 páginas. Nossa, mas o pessoal lia ininterruptamente, todos os dias, e pedia mais. Não era Natal, Réveillon, feriado, direto. Nossa, que interessante. A Carla também está dando boa noite aí também para gente. Um beijo para você, Carla. Ela falou, foi maravilhoso ouvir Grande Sertão Veredas na voz da Isabela. Carla leu com a gente. Então.
Daí depois ela pôs embaixo, Isabela nos viciou em Murakami. É isso aí. Uhum. Tem a Gelma Coelho também, e a nossa querida ledora e mestra Isabela Loures. Né? Querida Gelma. Tá te dando um abraço aí. A Gelma é um dos, dentro do Para Todos Lerem, né? Muitas pessoas enxergantes, videntes, estão conosco no Para Todos Lerem. A Gelma é uma pessoa que chegou através do Olhos d'Água, porque depois, mais para frente de ter lido com o Edgar, lá na frente foi solicitado Olhos d'Água, então a gente fez, a Gelma surgiu naquele momento, faz tempo. Porque tudo isso aconteceu 2 meses antes da pandemia, e quando começou a pandemia, de fato, é que começaram os grupos, então tudo isso de espalhar a leitura foi durante a pandemia. Começou. Então, todos esses livros que você cita, do Haruki Murakami, todos os Olhos d'Água, estão lá nesse canal Para Todos Lerem. Todos. Tem um que eu não terminei de postar ainda, porque depois o upload, como eu gravei muitos livros antes de fazer o canal, os uploads foram ficando para trás, mas 98% está uploadado. Só que tem um e-mail do Murakami que não, até porque é um livro muito grande. Eu ainda não pus, Crônica do Pássaro de Corda. E você mesmo que faz a edição das suas gravações? Faço tudo, porque eu acabei... Hoje de manhã eu estava pensando numa coisa, né? Desde criança eu gostava de fazer uma brincadeira que era ser regente, ser maestro. Então, a vida inteira eu brincava de ser maestro, fico pegando o compasso das coisas, o ritmo, e fazendo uma regência para mim mesma, no espelho, sem espelho. E o que é um maestro? Né? Ele pega todos aqueles naipes, uma partitura escrita, uma coisa que o compositor escreveu, às vezes, há 200 anos atrás, e ele vai compor tudo aquilo, os naipes, o andamento, a partitura, a execução, a interpretação, tudo na figura dele. Né? Ele é um grande empreendedor, ele é almoxarifado, ele é direção, ele é produção, ele é gerente, ele é comercial, ele é tudo para fazer acontecer aquela peça, recrutando aquelas pessoas, aquele material e tal. Então, acabou que eu acabei sendo a empreendedora do próprio trabalho de cabo a rabo, desde a escolha do texto, a entender cada personagem vai ser de um jeito, a narração, a edição, a sonoplastia, a escolha da música, a escolha do título. Acabo fazendo tudo. E, muitas vezes me escrevem dando agradecimento à equipe, que imaginam que deve ser uma equipe muito grande, que deve dar muito trabalho, nananã. Eu até dou uma risadinha, mas acaba sendo que eu faço tudo. Maravilha. E eu adoro, o que eu mais gosto é a parte da edição, é a parte que eu mais gosto. Tá, adoro. Muito gostoso. Eu fico querendo que termine logo a leitura da parte de gravação para eu poder editar. Então, Isabela, agora eu fiquei curiosa com o Murakami. Eu vi que você preparou algumas coisas para nós. Você tem como fazer um trecho do que você preparou? Eu vou até ler um comment aqui referente a isso, que a Giovana JL, ela falou assim: Isabela, o diferencial de suas leituras é que são dramatizadas. Fale um pouco como você chegou a essa forma. Então, vou pegando o livro que está aqui do meu lado e falando rapidamente. Pode responder a pergunta da nossa telespectadora, por favor. O meu desejo é que a cada noite, como eu envio toda noite, é raro uma semana que eu não envie 7 vezes, mas assim, que cada noite o leitor, ele não só tem o acesso a uma história contada, mas que ele tem uma experiência estética, como se ele estivesse assistindo um seriado, uma peça de teatro, um filme de cinema. Eu quero que ele vá lá, que seja um momento experiência, um momento show. E que não só aconteça uma história, mas aconteça tudo o que implica nessa história, todos os sentimentos, todas as dinâmicas, todos os conflitos, toda a falta de ar, toda a dor, todo o anseio, tudo que implica em sentir aquela história que a pessoa possa experimentar. Então, a opção de fazer dramatizado foi porque eu mesma, sendo uma pessoa muito intensa e tendo lido Olhos d'Água com aquela intensidade que eu li, interpretando os personagens,
eu percebi que esta era uma chave, um recurso que eu poderia dividir com o outro, ressonar com o outro essa experiência dramática da história ser experimentada, não só informada, que é o oposto da leitura branca, né? Que nada contra, pelo contrário, ouço um monte de leitura branca, mas ela é uma leitura que te conta o que o texto pôs, a palavra preta na folha branca, mas eu não. Eu quero dar uma experiência para a pessoa, e claro que essa experiência vai ser na interpretação da Isabela, no filtro da Isabela. O meu Murakami é totalmente diferente dos Murakamis que eu ouço, porque eu ouço muito audiolivro do Murakami, em inglês, que eu gosto. E é diferente, e as outras narrações são maravilhosas, mas é um Murakami diferente do meu, porque eu sou o filtro da minha própria história. Tem a história do Murakami e a história do Murakami passado pela Isabela, é isso. Então, eu vou aproveitar e ler um trecho do Murakami. Pois não. Aqui. O Murakami tem esse livro que é 3 tomos, e o último tomo começa assim. Por gentileza, senhor Ushikawa, poderia não fumar? Disse o rapaz de estatura mais baixa. Ushikawa fitou momentaneamente o homem sentado do outro lado da mesa, para em seguida lançar um rápido olhar ao Seven Stars preso entre os dedos. O cigarro estava apagado. Ushikawa esboçou confusão e surpresa, como se imaginando de que forma aquilo fora parar em sua mão. Sinto muito. Nem sei o que estou fazendo. É claro que não vou acender. É que minhas mãos agem sem eu perceber. Dizem que para descobrir a trilha de uma cobra, só mesmo sendo uma, disse Ushikawa, olhando a palma das mãos como se tivesse acabado de revelar um segredo risível. Por mais que ocultem os fatos, me considero uma cobra. A minha aparência, como se pode notar, não é boa, mas meu faro é apurado. Por mais insignificante que seja, tenho a capacidade de farejar até descobrir onde estão. Mas, como sou originariamente uma cobra, só consigo trabalhar do meu jeito e no meu ritmo. Esse é o Ushikawa. Maravilha. Nossa, mas que interpretação maravilhosa, muito bom mesmo, né? Ele é mangá, não é? Ele é mangá total. Imaginei a imagem dele assim com uma cobra assim falando, né? Aí mostrando a imagem da cobra assim sinuosa, numa curva sinuosa assim, né? E ele é horroroso na descrição que o Murakami faz, é a pura caricatura de um homem totalmente desconjuntado. Né? Dá a impressão que é um homem todo rugoso, né? Exatamente. Dá asco. Fala... Oi, pode falar. E que dá asco, ele faz uma descrição. Porque o Murakami, eu queria falar isso assim, ele parece de começo ao fim que o livro dele é uma audiodescrição, porque a sensação que o leitor tem é que ele está o tempo inteiro audiodescrevendo cenas, pessoas, situações, como se fosse na técnica da audiodescrição. Então, ele audiodescreve
cada personagem, cada roupa, cada jeito de se mexer, e esse Ushikawa, e geralmente são personagens caricaturais, e esse Ushikawa é um ser asqueroso. O imagético é muito Desculpa. bom, o imagético feito, né? Pode falar, Marquiano, perdão. Perdão. Onde é que você adquiriu essa técnica de interpretação aí, muito boa? Então, eu sempre percebia que quando eu ia contar história para as crianças, e isso desde que eu era criança, eu inventava vozes. Então, a minha mãe teve vários cachorros, e cada cachorro eu inventava um apelido e uma música para o cachorro, meio repente. Eu olhava para a cara do cachorro e fazia um repente, com as características do cachorro, com a personalidade. Então, eu sempre me relacionava com os cachorros com apelido e características com vozinhas. E daí, quando eu ia contar uma história para uma criança, a Baratinha, o João Ratão caiu na panela de feijão, eu usava vozes. Então, eu percebi que as crianças ficavam vidradas, grudadas. Sabe, a criança senta no chão e começa a te olhar? Daí, quando eu comecei a ler, eu me lembrei desse recurso dos cachorros, dos apelidos, da coisa bufa, da coisa cômica, e comecei a usar, que eu usava nos disquinhos coloridos. Lembra quando a gente era pequena, tinha disquinho vermelhinho? Sim, tinha os disquinhos. Tem os disquinhos da Taba também, né? Exatamente. Quem quer calcinha, baratinha, e que tem fita no cabelo. Coisas assim. Então, eu adorava. João Ratão caiu na panela de feijão. Ai, eu voltei à infância agora. Então, aí eu percebia, porque como eu fiz esse canto lírico, muitas sessões de fono, muitos tipos de mexer com a voz, faz com o palato assim, com a glote assim, faz som de peito, faz som de vibrato, faz som de nariz, faz som de língua para trás, língua para frente. Eu comecei a ficar com um arsenal de movimentos bucais e guturais, e cada voz que eu vou criar, ela é mais num lugar. Eu persigo um lugar anatômico, e depois desse lugar anatômico eu começo a produzir. Por exemplo, eu já achei um lugar que é atrás do nariz, aqui no que seria um ossinho, uma cartilagem, e a partir desse pin, desse alfinete, agora eu estou fazendo o professor Lidenbrock, lá do Viagem ao Centro da Terra, e ele aperta a glote para falar. Então, para eu achar a voz dele, eu aperto a glote. O Ushikawa, eu sei que ele é um fumante contumaz. Então, eu já acho uma coisa que gutural. Precisa ter um efeito. E eu já acho um lugar e eu persigo o lugar. Então, é anatômico a voz. Assim como a Milene voltou para a infância, você me remeteu também quando a minha filha era pequena, e na hora de comer, então o feijão falava: "Ô, Júlia, eu quero ir para sua barriga". A linguiça falava, né? Então eu fazia também essas brincadeiras com ela. Mas é muito bom. E eu acho assim que a melhor coisa da vida é o humor, né? Porque eu sempre brinco, né? Quando você vai ler um texto de uma tragédia, um Sófocles, todo mundo morre porque o negócio é tragédia, é assim, não tem solução. Então, a solução é ir acabando com tudo e dizimando tudo. A comédia é pegar todo o drama que tem na tragédia e encontrar uma saída alternativa. Encontrar alguma saída que te tire daquela situação. Então, eu acho o humor ótimo, né? Já que eu não nasci com aquela pessoa que fica ali na frente fazendo piada, eu brinco com as vozes. Stand-up. E o seu canal tem imagem ou é só áudio? Tem imagem, porque é para todos lerem. Eu faço uma vinhetazinha, uma imagenzinha e monto a capa do livro por ali. Então, geralmente, faço uma capa, faço um fundo, ponho o título do lado, ou agora eu fiz um Drive My Car, que é um conto premiado do Haruki Murakami, que ganhou o Oscar, teve uma produção para cinema, então eu peguei um desenho lá no Pinterest de um cara encostado num carro e ponho, sabe? Mas ele fica parado, não fica imagem corrente, é uma imagem parada. Sim.
É verdade, esqueci dessa, né? O Drive My Car, ele virou filme, né? Virou filme. Exatamente. E ganhou o Oscar. A Isabela, ela foi minha colega no curso lá do Tabu, que a gente fez, o Sinal de Afeto. Nós fizemos vários cursos, eu fiz com ela um curso muito interessante, que é audiodescrição para histórias em quadrinhos. Maravilhoso. A gente mangá aqui, né? Muito bom. Maravilhoso. Também. Isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar se você já tinha pensado em fazer dublagem, e você já pensou. Você tem uma eu já pensei, mas você sabe... Agora eu vou falar uma coisa assim, eu sempre brinco, né, que eu vi quando eu era pequena que existia 2 jeitos de criar gado. Ou você cria no pasto espalhado, né, gado vai lá pastando, ou você confina o gado no piquete e o gado come naquele espaço menor, até a musculatura do gado fica mais soltinha, ele fica com a carne menos dura e você otimiza a engorda do gado. Eu achei interessante essa metáfora pelo seguinte, olha, eu passei a ser, como eu digo, o almoxarifado, a diretora, a produtora, a comercial, tudo do meu projeto de leitura de audiolivro, que é gratuito, mas eu passei a ser um faz-tudo. E esse faz-tudo se confina num universo muito pequeno, que é essa poltrona que eu fiz audiodescrição agora no início do programa. Então, eu fiquei tão envolvida e tão apaixonada e tão plena com a narração de audiolivro e esse sistema que está funcionando maravilhosamente bem, que é a distribuição por WhatsApp, Telegram e YouTube, que toda vez que eu penso que eu precisaria fazer um trabalho de sair do meu piquete, sair do meu confinamento, me parece que eu vou perder um tempo, um espaço e vou dispersar a minha atenção e a minha produtividade. Então, por mais que eu tenha vontade de fazer uma dublagem, isso implicaria numa formação neste momento extra, em tempo, espaço, que eu acho que subtraria muito dessa produção de livros, que é o que neste momento está sendo para mim um grande boom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que escolhe os livros, ou você aceita também sugestões, aceita encomendas? Lembra que eu falei lá que quando para aquela plataforma eu fiz teste de voz, eu falei que a queda é uma conquista? E a outra que eu não ia trabalhar num trabalho de narração de livro. Foi uma queda para mim, porque eu tinha uma expectativa de ter aquilo como trabalho. Só que, no primeiro momento, foi queda. Isso a gente tem que entender a sabedoria da vida, porque depois foi uma conquista. Porque depois eu fiquei pensando, imagina eu me comprometer com uma empresa a fazer um trabalho, não sei em quantos dias, não é por isso de tempo de trabalho, porque eu trabalho bastante, mas de um título, de um texto, que não me interessa nem um pouco, que eu não estou lá, que a minha alma não ressona com aquilo, que a minha ervilha não vai falar, porque ela não vai ficar sem graça, porque ela não está naquele texto. Então, uma outra grande vantagem que eu tive é que agora, trabalhando totalmente autônoma no meu piquete, eu escolho todos os títulos, todo o material, não é que eu escolha absolutamente tudo, eu troco ideias com os leitores, mas toda decisão passa por mim, ou seja, o texto tem que ressonar comigo. E aí é mais verdadeiro. Eu sempre lembro uma frase do Fernando Pessoa que para ser grande, ser inteiro em tudo que faz. E não é um ser grande no sentido egóico ou de vaidade, grande no sentido de fazer o melhor, de fazer o bom, fazer o ótimo dentro do que você pode. Então, é preciso que eu esteja inteira. Então, escolher os títulos ou trocar ideia com os meus leitores de títulos é uma grande liberdade. Geralmente eu escolho, mas eu trocando ideias com eles. Então, agora você tem a liberdade de escolher um texto aí para você ler para nós, por gentileza. Vou ler. Outro texto. Vou ler. Eu queria agradecer que muitas pessoas estão aqui no chat, né? O Regis, Isabela, só temos a agradecer o Cândido, um amigo antigo que está lendo desde o começo, Francisco, a Rudilane, boa noite, Isabela, suas produções são... Eu queria agradecer todos que Pode, fica à vontade. Aqui, tá? A Cida Derrira também está aí. Cida, leitora antiga do tempo do Murakami. Cláudia Luquezzi, não sou deficiente visual, mas adoro ler os livros com a Isabela, ela é muito talentosa. Então, são pessoas queridas presentes aqui. É o seguinte, ó, eu vou ler para vocês o texto mais lindo da minha vida inteira, né? Da minha vida inteira.
isolando um texto mais lindo, é esse. E que mais me emociona, que todas as vezes na vida que eu li, eu chorei. Chorei muito, mas eu não vou chorar com vocês hoje. Primeiro, porque eu vou ler um trecho menor, e segundo, porque não vou chorar hoje. Mas o conteúdo, a forma, o jeito, é o mais tocante da minha vida. Coisa mais linda, e é do Guimarães Rosa, Miguelinho e Manuelzão. Então, vamos lá. De repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de fora, o claro da roupa. Miguelinho saudou, pedindo a benção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, curado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequeninho. Como é teu nome? Miguelinho. Eu sou irmão do Dito. E seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, mantiúdo, formoso como nenhum outro. Redizia: "Ah, não sabia, não. Deus o tem em sua guarda. Mas que há, Miguelinho?" Miguelinho queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, por isso é que o encarava. "Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa?" "É mãe. E os meninos?" Estava a mãe, estava tio Terês, estavam todos. O senhor alto e claro se apiou. O outro, que vinha com ele, era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelinho. Depois perguntava a ele mesmo: "Miguelinho, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora?" Miguelinho espremia os olhos. Trelina e Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. "Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho." E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho com todo jeito. "Olha, agora." Miguelinho
olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade. Tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância, e tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos. E Miguelinho ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada. Mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguelinho também carecia de usar óculos dali por diante. Aqui, pedacinho. Maravilhoso, hein? Maravilhoso mesmo, olha. Show de bola. Amo. Muito bom o seu imagético, muito legal mesmo, muito gostoso de se ouvir. E Guimarães Rosa é realmente uma literatura mais difícil, mais densa também, delicada. Então, e o Guimarães Rosa, ele cai naquilo, né, que eu falei lá, e falo pela terceira vez, né, você não entendeu o texto. É um texto praticamente que você não vai entender se você não se apegar às imagens. Porque não é pela linguagem que você vai entender, é pelo que ele está trazendo de estética, e quando eu falo estética, é o sensorial, ele vai te trazer o sensorial. Por exemplo, no Grande Sertão Veredas, ele fala que o amor se expandiu de um jeito de empapuçar todas as folhagens. Então, olha que imagem, né, de expandir, de empapuçar, é assim que o amor acontece. O problema de Riobaldo com Diadorim, que nunca ficava esclarecido e era sempre um desconforto, era uma coisa que era um desconforto que deixava desconcertado e não sabia onde pôr o sentimento, ele traz numa imagem, Diadorim é a minha neblina. Então aqui é tudo imagem, é tudo cheiro, é tudo o cavalo apiado, o cheiro do couro, é todas as pedrinhas formiguinha, é a imagem que vai trazendo essa estética do que se passa emocionalmente ali. Que é uma apoteose, é uma explosão que vai acontecendo quando um menino que era míope, né, põe aquele óculos e vê a vida que já era uma vida que ele estava vivendo lá, mas que ele não via porque ele era míope. Ele via de outro jeito, e a partir desse momento ele passa a ver tudo de um outro jeito, tudo que já era visto passa a ser outra coisa. E isso, a sua narrativa aliada à sonoplastia deve ficar fantástico. No Grande Sertão Veredas, faço muito trabalho de pesquisa, e no Grande Sertão Veredas, de cabo a rabo, teve a sonoplastia do sertão. Então, as aves que gorjeavam, os barulhos, tudo era do sertão brasileiro. Eu puxei, fui buscando muito material e eu ia engendrando na narrativa. Então, o tempo inteiro está o sertão e as aves, né? Até o jeito que o besouro faz barulho lá, né? Enfim. Isabela, eu gostaria que você deixasse
uma mensagem para a nossa galera e depois os seus contatos. Eu queria também que você falasse sobre os seus grupos do WhatsApp aí, se você puder passar os nomes dos grupos e como a gente faz para entrar. Sim, o WhatsApp, deixa eu só falar em termos logísticos, né? O WhatsApp, a logística de envio melhor e mais acessível, porque além de todo mundo ter, a pessoa, o áudio fica lá. Então, se ela já baixou, ela pode estar caminhando, ela nem precisa estar com acesso à internet. Se ela já baixou o áudio, ela, em qualquer lugar que ela tiver, está na roça lá, ela está ouvindo, né? O YouTube já implica em ter sinal. O Telegram também é uma opção que não ocupa memória, mas eu não sou eu que organizo o canal do Telegram, é um amigo meu, mas tudo que a gente posta, ele posta no Telegram. O WhatsApp tem a desvantagem, mas não é uma desvantagem porque tem solução, que é quando está ocupando muita memória, a pessoa vai apagando. Não se preocupe com o livro, porque o livro estará no YouTube postado. Mas a pessoa, para não ocupar espaço, ela... Então, o WhatsApp ele é muito ágil. Você passa todo dia 50 minutos de leitura, eu passo de 50 a 1 hora, minutos a 1 hora, a pessoa lê e apaga se quiser. Então, é assim, eu geralmente, cada 40 dias, que é o tempo que eu demoro para ler, porque eu sempre tenho lido, coincidentemente, livros que têm demorado 30, 40 dias. Eu dou um intervalo de 3, 4 dias, porque como todo mundo já está com isso no cotidiano, já virou um cotidiano essa leitura, igual escovar o dente, tomar café preto, eu não deixo de enviar, passa 3, 4 dias, eu já inauguro outra leitura. Quem não quiser, né, ou não puder, vai em outro tempo, mas eu vou pondo todo dia. Então, as 3 redes é Para Todos Lerem, canal do YouTube Para Todos Lerem, Isabela Loures com Z e um L. Telegram também Para Todos Lerem, e geralmente, ou as pessoas me procuram no WhatsApp e eu as adiciono num grupo, em algum grupo que eu esteja lendo naquele momento, ou eu envio esses links nos vários grupos, as pessoas vão entrando, mas quem quiser é só me chamar no 419-9929-2059, repito, 419-9929-2059, e eu adiciono já no grupo, na minha lista de chamadas para convite de leitura. Você pediu para eu falar alguma coisa? Não, se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Eu vou deixar 2 mensagens. Uma que eu senti agora que eu acho importante falar. É assim, para mim é uma honra, e eu queria deixar isso muito claro para os meus leitores, que eles ouçam o audiolivro e durmam. Eu desejo imensamente que, na maior entrega de uma leitura, que a gente passe do sinal de vigília, da condição de vigília para do sono. Porque o sono é sagrado, e quando você está ouvindo, e de repente você cai no sono, você passa para o universo do sono e do sonho, é uma honra para mim. Porque muitas pessoas me falam assim, Isabela, eu não quero ouvir à noite, porque depois se eu perco a atenção de onde eu estava, que eu estou com sono, daí eu não ouvi, daí no dia seguinte eu tenho que ouvir de novo, daí eu não te acompanho, achando que o mais importante da leitura é acompanhar a leitura. E não é. O mais importante da leitura é poder se entregar. E que entrega maior e melhor do que a gente poder dormir. Então, não se preocupe com o timing da leitura. Se vocês estiverem no maior relaxamento, ouvindo e dormindo, para mim vai ser uma grande honra. No teatro, a Adélia, uma vez, Nicolete, esteve nos comentando que, se eu não me engano, é no Teatro No japonês, faz parte do ritual e da honra do Teatro No, que são teatros que demoram horas e horas, às vezes 2, 3 dias, de horas e horas dentro da cena, da plateia, eles dormem. E isso faz parte da dinâmica do Teatro No, a plateia durma. E que é uma honra. E aquilo eu peguei para mim, porque eu quero que os meus leitores ouçam e durmam. O resto vem depois da história. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer. A outra é que eu não acredito que há uma diferença entre realidade, entre sonho, entre imaginação, entre ficção.
Eu acredito que são estados de espírito que a gente se permite transladar. Uma hora você está no supermercado comprando cogumelo e maçã, você está ali. Mas isso não é menos real do que você, ao estar ouvindo, por exemplo, uma leitura do Murakami, você esteja plenamente naquele universo. Que você, ao estar sonhando, que você esteja plenamente entregue e aceitando a função e o conteúdo daquele sonho como algo também experimentado e vivido. Então, o que eu queria dizer é que a leitura e o universo e o momento da pandemia foi muito claro isso. Ela representou essa passagem para o universo paralelo, onde, diante da grande angústia que todos estávamos, não só com o confinamento, com a questão financeira, material, a questão política e a questão das perdas, do medo, do luto, de tudo que implicou essa pandemia, poder ter tido, assim como a iniciativa da leitura que eu fiz e que nós fizemos todos juntos, várias outras iniciativas de preenchimento e troca durante a pandemia, que essa possibilidade de viver universos paralelos foi lugar de grande alívio, lugar de grande possibilidade de viver realidades que não fossem terror, a angústia, o luto, a tristeza. Então, a pandemia foi a possibilidade do universo paralelo, e a leitura é um universo paralelo que a cada 50 minutos por dia, no caso aqui da nossa experiência, a gente pode e deve abraçar como também uma realidade. Qual realidade? Da que a gente está vivendo, porque a gente vive o que a gente vibra, e naquele momento a gente está vibrando aquilo. Então era isso que eu queria dizer. Não sei se eu me fiz entender, mas aceitar que aquele momento da leitura é uma vida paralela. É isso. Queria agradecer imensamente vocês dois, toda a assistência, todas as pessoas, todos os porque eu só sou ledora porque existem os leitores. Eu sempre digo e não canso de dizer. É como se fosse um rio com duas margens. De uma margem está a ledora, da outra margem está os leitores, o rio é o texto que está no meio. E a gente se encontra, existe uma ponte entre uma margem e outra, que é a leitura. A gente se encontra no meio dessa ponte e se abraça. Leitores e ledora, leitores e ledor. E esse é o abraço caloroso. Eu não existo sem os leitores. E eu não tenho como agradecer. Eu não seria realizada se eles não estivessem me abraçando no meio da ponte. Obrigada. Bela imagem. Maravilhosa Olha imagem. só, somos nós que agradecemos a sua presença, viu, Isabela? Foi um papo delicioso, foi uma coisa maravilhosa de se ouvir. Eu mesma não conhecia seu canal, eu vou entrar, vou ouvir seus livros. Esse conceito do dormir, tem duas coisas que eu não gosto, né? Que é pegar filme pela metade, livro pela metade, mas agora que você falou desse conceito, que é uma honra, né? Eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu quero mais é que vocês durmam, porque dormir é sagrado, o sono é sagrado. E se um texto, uma leitura puder te levar a um sono, é como um embalo de mãe que te levou ao sono.